Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos analisar um sérum Acne Defense 5D da marca Creamy. Esse produto ele promete reduzir cravos, espinhas e poros dilatados, controle de acne e prevenção de manchinhas, renovação, esfoliação e normalização da espessura da pele, além de um controle de brilho e oleosidade excessiva. Mas será que um sérum com blend de ácidos na formulação é realmente seguro para uso diário? Fica até o final comigo para descobrir, mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então vamos começar a nossa análise falando sobre os principais ativos, que são aqueles ativos que normalmente estão em maior destaque no rótulo do produto. O primeiro ativo em destaque é 2% de ácido salicílico, que é um beta-hidroxiácido. O ácido salicílico ele tem três principais ações. A primeira é a ação queratolítica, então ele consegue promover uma renovação celular da nossa pele. Segunda ação é a ação comedolítica. Como esse ácido ele tem uma maior afinidade com o sebo, com a oleosidade da nossa pele, ele consegue permear mais profundamente dentro dos poros, removendo assim células e oleosidade que estão obstruindo esses poros, prevenindo assim a formação de cravos. E a terceira é a ação anti-inflamatória e também antimicrobiana, auxiliando assim no tratamento de acne no geral. O segundo ativo em destaque é 2% de ácido sucínico. Esse ácido ele tem ação seborreguladora, antimicrobiana e anti-inflamatória, então ele vai auxiliar no controle da oleosidade e também no nível de bactéria que está presente na nossa pele. Além disso, ele também tem ação antioxidante, protegendo a nossa pele contra os danos causados pelos radicais livres, que está ligado ali ao processo de envelhecimento. Terceiro ativo em destaque é o ácido glicólico, que é um alfa-hidroxiácido. Esse é um ácido que, dependendo da concentração ou pH, ele pode ter uma ação hidratante, esfoliante suave ou de peeling. E levando em consideração o posicionamento dele dentro da lista de ingredientes que está abaixo do ácido salicílico e do ácido sucínico, que está numa concentração de 2%, eu acredito que ele esteja numa concentração ainda menor do que isso. Isso me diz que ele vai ter um poder de esfoliação mais superficial, auxiliando na renovação da camada mais superficial da pele, que é a epiderme. Isso faz com que o ácido glicólico esteja presente na formulação para ajudar a pele a absorver melhor os outros ativos dentro da formulação. Quarto ativo em destaque é a niacinamida, que tem uma ação multifuncional. Então ele melhora a hidratação, ele controla a produção de oleosidade, ele tem ação anti-inflamatório, antioxidante, ação clareadora, além de ajudar a fortalecer a barreira cutânea, ele também vai melhorar a proteção da nossa pele perante a exposição à poluição e à luz azul. Quinto e último ativo em destaque é o PCA de zinco, que tem ação antimicrobiana, anti-inflamatória e seborreguladora. Então, esse é um ativo que vai auxiliar no tratamento de oleosidade e, consequentemente, de acne também. E se você não sabe se esses ativos vão suprir as necessidades da sua pele, eu sugiro que você acesse o QR Code na tela e faça parte do meu curso Skincare Descomplicado para aprender a avaliar essas necessidades para conseguir fazer escolhas mais assertivas. Agora vamos para a minha análise profissional. O que eu realmente acho sobre esse produto? Começando pelos pontos fortes. A combinação de ácido sucínico e o zinco ajuda no controle do ambiente propício para a proliferação da bactéria de acne. Então, esses dois ativos em conjunto é um ótimo aliado para auxiliar no tratamento de oleosidade e acne. Já a combinação da niacinamida com o 4-T-butilciclohexanol, que é um ativo calmante que vai ajudar a reduzir o ardor, a sensibilidade que um produto cosmético pode causar, vai ajudar a proteger a barreira cutânea da sua pele perante a irritabilidade que os ácidos da formulação poderiam causar na sua pele. Inclusive, esse componente, que é o 4-T-butilciclohexanol, também está presente na máscara de ácido salicílico que a gente fez resenha recentemente. Vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês conferirem depois. E o último ponto positivo desse produto é que ele tem uma textura leve, oil-free e livre de fragrância, que vocês sabem que perfume é um dos componentes que mais podem causar irritabilidade, sensibilidade e alergia dentro de um produto cosmético, principalmente quando a gente pensa em pele que pode estar com a barreira comprometida. Então, um cosmético que não contém fragrância é sempre um ponto positivo. Agora, falando sobre os pontos de atenção. A combinação de ácido salicílico e ácido glicólico numa concentração mais baixa é uma ótima combinação, sim, para ajudar no controle da oleosidade e combate da acne. Porém, para uso diário, não é o recomendado, porque ele vai agredir demais essa barreira cutânea. E se você viu o meu vídeo anterior, onde eu estou reagindo a uma rotina de skincare de uma seguidora, eu expliquei que existem dois tipos de oleosidade.
a oleosidade real, onde você tem sim efetivamente uma produção excessiva de oleosidade, ou a oleosidade falsa, onde você tem uma oleosidade aumentada porque você tem uma pele desidratada. E você ficar utilizando constantemente algum tipo de produto que promova essa renovação, que agride todos os dias essa barreira cutânea, removendo ela constantemente, você vai gerar mais desidratação a médio e longo prazo. Você vai gerando cada vez mais dano para essa barreira. Isso, consequentemente, pode aumentar a sensibilidade, irritabilidade e inflamação, e também a oleosidade da sua pele. Então, às vezes você escolhe esse tipo de produto no intuito de melhorar a oleosidade para reduzir a acne, você pode estar tendo um efeito contrário. Então, você tem uma melhora inicial, então a sua pele vai ficar mais sequinha, você vai diminuir a inflamação, mas com o tempo você vai notar que ou o produto para de fazer efeito, ou você tem um efeito rebote. Você vai sentir que a sua oleosidade aumentou, sua pele está mais sensibilizada, ela está mais desidratada, ela está mais opaca por debaixo daquele brilho excessivo. Então é importante você entender que o problema não está na combinação de ácido, e sim a forma como o produto é indicado ser utilizado. Então, para quem que eu indicaria esse produto? Primeiro, para quem tem pele oleosa. Segundo, para quem se incomoda ali com a aparência dos poros, com pequenas manchinhas de acne, ou quem tem aquela irregularidade na pele, né, na textura da pele. Como, por exemplo, se você tem muitos cravinhos, você vai sentir quando passar a mão que você tem vários relevos na pele. Então, quando você melhora ali a oleosidade, você desobstrui esses poros, você naturalmente consegue reduzir esses relevos e ajudar a melhorar e uniformizar a textura e o tom dessa pele. E outra indicação é para quem tem acne leve, que é acne grau 2, onde você tem poucas lesões inflamatórias. Agora, se você tem acne de grau 3 para cima, eu não indico que você utilize esse tipo de produto, porque ele vai acabar aumentando o grau de inflamação. Mesmo que esse produto contenha ativos com ação anti-inflamatória, antimicrobiana, de controle de oleosidade, de controle para desobstruir esses poros, acne de grau 3 para cima são acnes que têm mais lesões inflamatórias. Então, ficar gerando dano nessa barreira aumenta esse processo inflamatório, porque você está irritando cada vez mais uma barreira que já é disfuncional. Então, nesse caso, eu sugiro que você não utilize esses produtos que promovam essa renovação constante, justamente porque você pode aumentar o grau de inflamação dessa pele por irritabilidade. E eu também não indico o uso desse produto para quem tem a pele sensível, com barreira comprometida, por motivos óbvios, e para quem já faz uso de outros ativos, outros produtos que promovam essa renovação celular, como retinol ou ácidos no seu dia a dia, porque você vai estar somando ainda mais agressões nessa pele. Então lembra que, se você tem pele oleosa, com cravos e acne ali mais leve, o indicado é que você utilize esse produto 2 a 3 vezes na semana como forma de manutenção, intercalando com produtos hidratantes adequados para as suas necessidades, para o seu tipo de pele, para que você não gere agressões excessivas nessa pele, nessa barreira, e isso consequentemente não cause mais sensibilidade, inflamação e oleosidade. Porque, como eu falei, se você desidrata mais ainda essa pele, você consequentemente pode aumentar essa oleosidade. E se por acaso você já utilizou esse produto, compartilha aqui comigo nos comentários como foi a sua experiência. Você sentiu que a sua pele melhorou? Que ele controlou a sua oleosidade, a sua acne? Conta aqui pra mim. E para você que se sente perdida na hora de cuidar da sua pele, venha fazer parte do meu curso Skincare Descomplicado. Durante o curso, eu te ensino a avaliar as necessidades básicas da sua pele para que você consiga montar a sua própria rotina de skincare de forma simples, prática e eficaz. Então, se você quer aprender a cuidar melhor da sua pele e fazer escolhas mais assertivas, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.